profundamente conectado aos significados psicológicos, às crenças que ela tinha. E crenças são muito estudadas na programação neurolinguística. Crenças nos dão permissão para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então estava tudo fundamentado em cima de uma dinâmica psicológica. Ou seja, os fenômenos não ocorriam por acaso, ocorriam porque tinham um significado para ela. E ela montou um TOTS, ou montou uma estratégia, inconscientemente estruturou essa estratégia para que esses fenômenos fossem acontecendo. Então tem várias coisas importantes que, inclusive, até com outros nomes, são estudados aqui no sistema DRISA. Por exemplo, o imprinting. Ou seja, o que é um imprinting? São estruturações criadas na dinâmica psicológica e referências na história pessoal. Ou seja, a dinâmica psicológica, aquilo que a pessoa aprende, onde ela é criada, quais são as crenças onde a pessoa é criada, o que ela aprende, a correlação com a família de uma maneira geral, as crenças familiares, as relações com as figuras parentais, tudo isso na pesquisa parapsicológica internacional, não só aqui falado, mas internacionalmente, tem uma conexão com a história de vida da pessoa, com aquilo que a pessoa passa, isso estudado pela PNL também. A modelagem de estratégias familiares. Cristina vem de uma história de uma família teoricamente e tradicionalmente católica, mas que se abre para outras manifestações de interesses. Então, a mãe dela, a avó dela, se abriam para intuições, se interessavam na época pelo espiritismo kardecista, que na época tinha um grande boom no Brasil nos anos 50, etc. E hoje já está bem modificado, hoje já está migrando para outros grupos, mas acontecem os mesmos fenômenos de outra maneira. Então, na verdade, a avó dela se abria para esses fenômenos, conseguia fenômenos de telepatia, clarividência, precognição, a mãe dela também. Então, essa aprendizagem no seio familiar parece ter contribuído para que ela também se abrisse para isso. Pô, se minha mãe pode, se minha avó pode, eu também posso. Então, ela se abriu para essa manifestação também. Então, a gente vê a importância não só da influência familiar, mas onde a pessoa é criada, as crenças, os valores, as regras, o que é permitido, o que não é permitido. E quando a gente tem o olhar do observador, do estudioso, que é aquele que, eu não acredito em neutralidade, mas tenta ser um pouco mais objetivo a respeito disso, é possível observar que o fenômeno ocorre e se adapta à crença daquele grupo religioso, a todas essas coisas. E esses são assuntos de extrema importância para a programação neurolinguística, aquilo que você acredita, a permissão que você se dá, o mapa de realidade que você faz a respeito das coisas, das pessoas, das situações de uma maneira geral. E, finalmente, para a gente encerrar, eu vou correlacionar não só o caso Cristina, mas vários outros casos que eu estudei e apresentei aqui desse livro que está disponível para vocês, Programação Neurolinguística para a Psicologia e Outros Sistemas, estudando várias pessoas bem de perto, inclusive clinicamente, porque eu sempre usei isso, eu observei isso na prática clínica. Eu cheguei a algumas conclusões e eu fiz um paralelo dessas conclusões com os pressupostos da programação neurolinguística. Vamos apresentá-los, Eu acho que assim eu consigo fechar uma coisa com vocês. Bom, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que o senhor sempre fala supostos? Porque eu fui educado na linguagem científica e acadêmica, e quando você não tem uma prova acadêmica a respeito de que uma coisa está acontecendo, nós nos referimos como supostos. É a minha... sai espontaneamente. Eu acho, nem sei se isso é uma qualidade, mas é uma característica quando você vai se apresentar cientificamente em algum lugar, e eu não fiz uma experiência de laboratório, não isolei, eu só observei as pessoas, então eu não posso provar que esses fenômenos aconteceram de fato. Eu estou sugerindo que eles aconteceram. Toda a minha experiência, o que está valendo muito é a minha credibilidade, os 20 e tantos anos de pesquisa parapsicológica. Então eu digo, eu acho que essa pessoa manifestou um fenômeno verdadeiro. Eu não posso dizer que essa pessoa manifestou. Então eu estou aqui na posição de um pesquisador. Eu acredito plenamente nos fenômenos parapsicológicos, já vivenciei e vivencio até hoje vários, mas aqui